Você já foi julgado ou julgada por alguém de uma forma negativa, que se sentiu injustiçada pelo fato desse julgamento não representar o tanto que você é além desse julgamento? Por exemplo, já te chamaram de ciumenta ou de egoísta e você se sentiu injustiçada por você ser muito mais do que às vezes uma pessoa que tem um comportamento ciumento ou que tem um comportamento egoísta? Nesse vídeo eu vou falar sobre o efeito dos rótulos na vida de um relacionamento e como isso pode interferir de forma nociva na vida do casal. O efeito do rótulo é definir limites da personalidade da outra pessoa. Quando eu rotulo alguém, quando eu faço um julgamento sobre alguém, eu defino limites para quem seja aquela pessoa naquele ponto específico, naquele aspecto específico. Por exemplo, se eu considero que alguém é ciumento, ou considero que alguém é egoísta, eu considero que aquela pessoa é algo negativo. E isso é muito nocivo para a vida de relacionamento, porque se eu considero que a outra pessoa é algo negativo, fica muito mais difícil de eu me aproximar daquela outra pessoa, fica muito mais difícil de desenvolver um laço de afeto e aprofundar os laços de afeto que existem no relacionamento. O efeito dos rótulos pode ser devastador dentro de um relacionamento, porque ele cria essa realidade interna a respeito da outra pessoa. Pode até ser que a outra pessoa esteja se comportando de uma forma ciumenta, pode até ser que a outra pessoa esteja se comportando de uma forma egoísta, mas perceba a diferença. A outra pessoa é ciumenta, é egoísta. A outra pessoa está se comportando de uma forma ciumenta, se comportando de uma forma egoísta, mas ela não é aquilo. Quando eu identifico que ela não é aquilo, que aquilo é apenas um traço da personalidade dela neste momento de vida atual, às vezes em função da imaturidade emocional que a pessoa tem, eu consigo identificar um caminho de superação. Eu consigo identificar que aquela pessoa não é ou não será para sempre um ponto negativo em minha vida. E isso permite que eu me aproxime ou que eu me mantenha próximo, né, a ponto de não inviabilizar o relacionamento. Mas quando eu considero que aquela outra pessoa é alguma coisa negativa, seja egoísta, seja ciumenta, seja manipuladora, seja insensível, seja fria, qualquer rótulo negativo, aquela pessoa deixa de ser algo atraente, deixa de ser algo que valha a pena o investimento, a doação, o sacrifício pelo relacionamento. Consegue perceber a diferença entre o que o rótulo faz e o que uma percepção mais abrangente da outra pessoa faz? Então, esse é o efeito negativo dos rótulos. Ele cria uma realidade negativa que inviabiliza, às vezes, até a continuidade do relacionamento. Claro que isso não pode ser uma justificativa para você ficar unido ou unida a uma pessoa efetivamente que não tem interesse mais em crescer, que não tem interesse mais em amadurecer e que não tem interesse em reconstruir ou construir um relacionamento sadio. Isso não pode ser justificativa para continuar num relacionamento, por exemplo, abusivo. Mas o que eu quero despertar para você hoje é a percepção de que o rótulo ele pode ser um gargalo para os relacionamentos que ainda podem dar certo. Para os relacionamentos, inclusive, que estão sadios nesse momento e que podem começar a se deteriorar por conta do efeito nocivo dos rótulos. Tá? Então, cuidado com os rótulos que existem no seu relacionamento. Pare agora e perceba quais rótulos existem no seu relacionamento. Como é que você rotula o seu parceiro e como é que o seu parceiro rotula você e como isso pode estar interferindo de forma negativa nos limites de percepção que você tem sobre ele e de que ele tem sobre você e que podem estar inviabilizando uma percepção positiva e de crescimento um do outro. Então, em vez de rotular, em vez de dizer aquela pessoa é isso, é aquilo, pense da seguinte forma: aquela pessoa está assim, está se comportando dessa forma. Desse modo de pensar, fica mais fácil de você conseguir visualizar um caminho de crescimento, um caminho de amadurecimento, um caminho de mudança para essa dificuldade específica. E assim fica mais fácil também de conseguir manter-se conectado com a outra pessoa, apesar
das dificuldades, apesar das dores, apesar dos limites que, nesse momento da vida de casal de vocês, podem estar dificultando o relacionamento. E assim, sem dúvida, o relacionamento tem muito mais chances de dar certo, muito mais chances de ser um relacionamento de sucesso na vida de vocês. Se gostou do vídeo, deixa o seu comentário, dá um like e assina o nosso canal, que é super importante para nós. Eu fico por aqui, um grande abraço, até o próximo vídeo.